Oi, galerinha. Como é que vocês estão? Beleza? Tudo jóia? Tudo bem? Então, tá bom. Moçada, então, continuando então aquele assunto que nós estávamos falando, né? A gente estava falando sobre complexo de Golgi. Não tem jeito a gente falar de complexo de Golgi sem falar da irmãzinha dele, né? Do irmãozinho do complexo de Golgi, que é o lisossomo. Só que, é, provavelmente, né? É a aula mais simples que a gente vai ter da citologia, a aula mais curtinha que a gente vai ter da citologia. Então, relaxe, galera. Relaxe que essa aula vai ser muito light, tá bom? Igual eu prometi para vocês, a gente vai falar de lisossomo primeiro, depois a gente vai falar de centríolo e a gente termina as organelas citoplasmáticas falando depois de mitocôndria na respiração, de cloroplasto na fermentação. Fechou? Beleza? Tranquilo? Ótimo! Então, vamos lá, galera. Vamos puxar a nossa aulinha de lisossomo e a gente começa a falar, então, do irmãozinho do complexo de Golgi. Deixa eu tirar a câmera dele, até porque a câmera dele está doida, está fazendo zoom, né? Colocando e tirando o zoom toda hora, não estou entendendo o que é isso. Mas eu tenho medo de mexer, porque se eu mexer depois eu não sei se estragar, não sei consertar. Então vamos lá, galera. Com vocês, lisossomo. Falou? Tranquilo? Então vamos lá. Tio Zizo, sou eu? Continua sendo eu? E aí está lá, lisossomo, apresentação. Aquela definição que nós já demos no começo do ano para vocês, né? Vesícula membranosa formada no complexo de Golgi, né? Possui um conjunto, galera, um conjunto, são mais de 80 enzimas, tá? Um conjunto de enzimas digestivas no seu interior, sendo, portanto, responsável pela digestão celular, é óbvio, né? Encontrado em células eucariontes só, de animais, fungos e protozoários. Aqui tem um perrepzinho, viu, galera? Primeiro perreps da aula. Célula vegetal não tem centríolo. Não tem lisossomo. Também não vai ter centríolo, mas hoje é aula de lisossomo. Não tem lisossomo. Mas não tem lisossomo não é porque ela não pode ter, não é porque ela não consegue ter. Ela não tem lisossomo porque ela não precisa ter. Por que ela não precisa ter? Ela não precisa ter lisossomo porque, como a célula vegetal ela é autótrofa, ela produz o alimento dela, ela já produz um alimento suficientemente simples que não faz com que não seja necessário a digestão. Então, ela não tem porque não precisa. Tanto é, galera, que em célula vegetal existe uma exceção, né? Existe um tipo de célula vegetal que tem lisossomo. Que célula que é essa? São as células de semente. E por uma coisa muito óbvia. A célula de semente está dentro da casca, debaixo da terra. E que jeito que ela vai fazer fotossíntese para sobreviver? Não vai, né, galera? Vai fazer fotossíntese da luz divina, não tem jeito. Então, ela vai ter que se alimentar de reservas nutritivas que estão lá dentro da semente. E a célula, então, vegetal de semente tem lisossomo para fazer a digestão dessas reservas alimentares que a semente possui. Mas assim que essa célula, assim que essa semente germina, que ela coloca o brotinho dela para fora e ela começa a fazer fotossíntese, os lisossomos desaparecem. Não precisam mais dos lisossomos, eles vão desaparecer, tá bom? Bom, uma pergunta que todo mundo sempre me faz é o seguinte: Luizinho, essas enzimas do lisossomo, que estão dentro do lisossomo, são tão potentes e podem digerir qualquer coisa, por que não digere, por exemplo, a própria membrana do lisossomo? E aqui, para você entender isso, você tem que lembrar uma coisinha. Você tem que lembrar que a enzima, como nós vimos, é uma proteína. Todas as enzimas são proteínas. Portanto, elas também sofrem os mesmos problemas que qualquer proteína sofre. Então, o lisossomo torna, presta atenção no que eu vou falar para vocês, os lisossomos tornam as enzimas internas deles inativadas, mantendo o pH desse lisossomo mais ácido. Como esse pH do lisossomo está ali em torno de 4, 5, né, um pH ácido, as enzimas lisossomiais, que estão aptas a trabalhar no pH de 6, 7, 8 no máximo,
essas enzimas lisossomiais não conseguem trabalhar dentro do lisossomo. Tá? Elas só conseguem trabalhar quando o lisossomo incorpora alguma coisa para digerir, aí o pH lá dentro desse lisossomo sobe, né, chega à neutralidade, e aí as enzimas lisossomiais começam a digerir o que tiver lá dentro. Mas aí é o que tiver lá dentro de verdade, tá bom? Um outro problema é quando os lisossomos podem vazar, e nós vamos ver isso em algumas situações, podem vazar de dentro do lisossomo e cair dentro do citoplasma. Se ele cai no citoplasma, a enzima lisossomial vai encontrar o pH ideal, no citoplasma o pH dele é próximo de neutro, e a enzima lisossomial vai começar a digerir a sua própria célula internamente, tá bom? Mas a gente vai falar disso depois. Depois eu falei que isso e que impede que essas enzimas digiram a própria membrana, tudo isso que eu já expliquei. Então vamos lá. Bom, isso aqui é um quadro mostrando para vocês, que é do complexo de Golgi, que o lisossomo nasce. E aí esse lisossomo pode digerir a que vem de fora da célula, por exemplo, num processo de fagocitose, o lisossomo vem, se liga ao fagossomo, que é o resultado da fagocitose, forma o vacúolo digestivo, né? E aí esse vacúolo digestivo vai digerir o que veio lá de fora, o que for legal vai ser absorvido e o que for ruim vai formar o vacúolo residual. Esse vacúolo residual, no momento apropriado para a célula, vai exteriorizar, quer dizer, vai colocar para fora o resto digestivo aqui. Uma outra possibilidade, galera, é que esse lisossomo vá digerir estruturas da própria célula. Por exemplo, vamos supor que essa mitocôndria aqui, ela não seja mais necessária, ela não está funcionando bem, ou está na hora de trocar as mitocôndrias, sei lá, não importa. O lisossomo vai lá, incorpora a mitocôndria, né? Vai digerir essa mitocôndria aqui, uma célula tem cerca de 80 mitocôndrias, digerir as mais velhas para fazer as mais novas não vai ter problema. E aí essa mitocôndria digerida, a parte boa vai ser absorvida para ser reaproveitada, a parte ruim vai formar o vacúolo residual e, de novo, vai exteriorizar na forma da plasmocitose. Tá? Plasmocitose é um tipo de exocitose, é um tipo de processo de liberação de resíduos digestivos. Tá? Essa aqui é legal porque mostra que o lisossomo veio do complexo de Golgi. Mas, para falar da digestão, esse outro quadro é mais bonitinho, né? Então, nós temos aqui, cadê minha setinha? Aqui embaixo. Eu tenho aqui o lisossomo, aquele lisossomo que acabou de sair do complexo de Golgi. O que ele pode digerir? Por exemplo, a mitocôndria que eu falei para vocês. A mitocôndria vem, esse cara se liga, essas duas vesículas, né? Uma com a mitocôndria e a outra com o lisossomo, perdão, vão formar o vacúolo digestivo, tá certo? Para a digestão acontecer aqui. Uma outra possibilidade é que esse lisossomo também incorpore aquilo que foi absorvido por pinocitose, ou aquilo que foi absorvido por fagocitose, ou vai digerir uma coisa da própria célula. Então, vocês estão vendo aqui que é meio que uma repetição do outro slide, só com um desenho mais bonitinho. Fechou? Tranquilo? Beleza? Bom, aqui que está o X da questão da aula agora. Agora vocês prestem atenção. É curtinho, mas é interessante. A digestão lisossomial, ela pode ser dividida em dois tipos. Porque a gente fala assim, o lisossomo é responsável pela digestão. Mas responsável por digestão como assim, ô cara pálida? Que tipo de digestão? Então, dependendo daquilo que ele está digerindo, né, o processo digestivo pode ser classificado de duas maneiras. Digestão autofágica ou digestão heterofágica. O que é uma digestão autofágica? É quando quando o lisossomo está digerindo estruturas da própria célula, autofagia, está se autocomendo, falou? Está se autocomendo, tá? Ocorre, então, como está escrito aqui, quando o lisossomo digere estruturas da própria célula. Quando ele está digerindo estruturas vindas de fora da célula, a gente chama de digestão heterofágica. Falou? Heterofágica. Heterofágica é digestão vinda de fora, de substâncias vindas de fora da célula. O perhaps aqui é o seguinte, galera, a gente tem que trabalhar em cima dos exemplos, porque são os exemplos que
caem, não é isso? Então tá bom. Então vamos ver aqui primeiro os exemplos de autofagia, tá bom? Primeiro, a reestruturação, restrição alimentar. A célula está com tanta fome, tão sem nutrientes, sem energia, que ela começa a digerir as suas próprias estruturas para ver se consegue se manter viva. Aí você vai falar assim, Marizinha, mas é burra, ela vai acabar morrendo. Eu sei, ela está tentando se manter viva. Quem sabe nesse período, minuto, horas que ela consiga permanecer viva, chega alguma comidinha aí e ela consiga se recuperar. Ela já está fodida já, né? Então ela tenta pelo menos se alimentar das suas estruturas e suas organelas, tá bom? Mas é transitória e sem dúvida nenhuma, se isso não tiver uma reviravolta muito boa, positiva, a célula vai acabar morrendo. Outro exemplo, metamorfose de girino, né? Um exemplo clássico de vestibular, que nem é muito correta essa ideia, tá bom? Que as células da cauda do girino, né, começam a se autodigerir para pegar o material da cauda para fazer patinha. E aquilo que é um girino virar um sapinho. Falou? Beleza? Então, é uma outra possibilidade. Isso, galera, parece estranho para vocês, mas isso acontece com a gente também. Quando você olha entre seus dedos, galera... Espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Vê? Olha na câmera para mim, galera. Quando você olha na sua mão, assim, ó, você vê essa membrana entre os dedos, não é isso? Essa membrana, ela se chama membrana interdigital. A membrana interdigital, durante o nosso desenvolvimento embrionário, ela é grande. Ela chega até quase a metade dos dedos. Fica parecendo que a sua mão é uma nadadeira. Só que quando você nasce, seus dedos estão todos separados, não tem membraninha nenhuma entre elas, não é isso? Por quê? Porque a partir de um certo momento do desenvolvimento embrionário, as células que fazem parte dessa membrana, assim como as células que fazem parte da cauda do girino, estão programadas a se destruírem, tá? Essa destruição programada, isso não é uma doença, isso faz parte do processo da evolução. Essa destruição programada a gente chama de apoptose, tá? Muitas pessoas gostam de falar assim, é o suicídio celular. Eu não gosto muito dessa expressão, não, porque não é um suicídio no sentido ruim da coisa, né? Na realidade, essa destruição eu encaro mais como uma remodelagem, né? Para que aquela estrutura, aquele órgão, aquele indivíduo fique mais adaptado, mais evoluído, ou qualquer coisa dentro dessa lógica. Falou? Então, aqui, na membrana, na metamorfose de girino, você vai ter isso, e você vai ter isso também no desaparecimento das membranas interdigitais. Beleza? Beleza. Outra possibilidade, uma doença chamada silicose, que é desse próximo gráfico que vocês estão vendo aqui, dessa ilustração. Pessoas que trabalham com cimento, pessoas que trabalham em minas de carvão, principalmente, pessoas que trabalham com amianto, né? Aspiram pó de sílica. Sílica é um mineral muito leve que fica em suspensão durante muito tempo e se a pessoa não estiver protegida, ela inala uma grande quantidade de sílica. Essa sílica, ela se deposita no pulmão do cara, né, galera? E o pulmão do cara vai tentar livrar dessa sílica, escarrar essa sílica, e ela não consegue. A sílica gruda lá que ela não sai, ou pelo menos não sai na quantidade que deveria. Como consequência disso, as células do alvéolo do cara vão tentar destruir a sílica. De que jeito? Jogando a sílica para dentro das células do alvéolo e tentando digeri-la. O problema, galera, é que a sílica não é digerível, ela é um mineral, não é isso? Não existe enzima que quebra isso. E aí, então, o lisossomo vai tentar digeri-la, não consegue, e o próprio cristal acaba arrebentando o lisossomo dentro da célula. Arrebentando o lisossomo dentro da célula, ele digere a célula que ele fazia mesmo parte inteirinha e a célula morre. Aí você vai falar assim, olha, Lizinho, foda-se, né? Por quê? Porque aí agora a célula do alvéolo se divide e faz outra, beleza. Só que isso, durante anos acontecendo, o teu pulmão para de produzir células endoteliais,
que são mais frágeis, e começam a produzir, no sentido de tentar proteger o pulmão, mas de maneira burra, começa a tentar proteger o pulmão produzindo células de fibrose, células de cicatrização, que realmente são muito mais resistentes que a célula do alvéolo, só que elas não fazem hematose. Então, você está vendo um pulmão de um cara aqui, ó, completamente comprometido. Cadê ele aqui? Ó? Um pulmão do cara completamente comprometido, cheios de fibrose por todos os lados. Você consegue até enxergar os caninhos dos brônquios, bronquíolos, né? que vão formar os alvéolos do pulmão desse cara. Cada um desses tecidos, que você está tudo em branquinho aqui, ó, é uma zona do pulmão que não está tendo troca gasosa. Isso é muito sério, galera. Isso aqui é muito sério. Sem falar que existe um depósito aqui, ó, tá? Que você consegue perceber que tem um depósitozinho aqui no canto também. Quer dizer, esse pulmão está totalmente comprometido. Isso daqui, galera, pode fazer, aliás, faz com que esse cara chegue a morrer muito cedo. As pessoas que normalmente trabalham em minas de carvão, principalmente na Inglaterra, têm um salário muito alto, porque sabem que vão trabalhar pouco tempo. Quando elas tiverem 40 e poucos anos de vida, elas já estão com a sua respiração totalmente comprometida. E grande parte deles morrem com 50 e poucos anos, respira igual cachorrinho, que acelera a respiração para tentar compensar a baixa eficiência, só que a determinado nível de eficiência tão baixo, que não adianta ele respirar, a troca gasosa não acontece. O cara morre afogado respirando. Você imagina que morte horrível que isso é. Então, ó, carvão, minas de carvão, fábricas de amianto, de cimento, de pré-moldados, tudo isso tem grandes quantidades de sílica. E se você está com curiosidade de conhecer sílica, você já viu isso, já. São aqueles sachêzinhos, né? Sabe aquele sachê que vem dentro de produtos eletrônicos para evitar umidade? Então, aquilo é sílica, falou? É capaz de falar isso, o cara morrer só para respirar um negócio daquilo lá. Bom, então nós já falamos de restrição alimentar, já falamos de metamorfose de girino, de membrana interdigital, já falamos de apoptose, falamos agora de silicose e a remodelagem celular que eu falei ali atrás, quando, por exemplo, ela está querendo reaproveitar o material que formava, por exemplo, uma mitocôndria que não está funcionando legal. Valeu? Tudo isso, galera, são digestões de estruturas da própria célula. Algumas delas de maneira normal, fisiológica, e outras, como a silicose, por exemplo, de uma forma patológica, né? É uma doença. Tá? Então, coisa boa e coisa ruim nesse tipo de digestão autofágica. Na digestão heterofágica, tem dois exemplos que são bastante clássicos nas nossas provas, que, por exemplo, é uma ameba se alimentando. Uma ameba vai se alimentar, por exemplo, de um grânulo de amido. O que ela faz lá? Pega aquele graninho de amido e joga para dentro da ameba. Aí o lisossomo vai digerir aquela estrutura que está vindo de fora da ameba, tá bom? Como ele está digerindo a estrutura que está vindo de fora, que é a comidinha da ameba, né? Está digerindo aquela estrutura que veio de fora da célula, essa digestão, então, é considerada heterofágica. E embaixo aqui a gente está falando também do macrófago, né? Combatendo uma bactéria ou um vírus. E aqui fica fácil você ver a função do lisossomo também na forma de defesa. Quando um macrófago desse vai englobar uma bactéria para destruí-la, ele não destrói com laser, né? Ele não destrói com 38 na fuça. Como é que ele destrói? Ele destrói a bactéria digerindo-a, tá bom? Destrói o vírus digerindo. Quando a gente está falando da destruição de bactérias por macrófago, o normal, né, é que a cada bactéria que esse macrófago vai digerindo, esse macrófago acaba acumulando toxinas, né? Então, é meio que um ataque kamikaze. Ele sabe que ele vai morrer depois dele digerir 3, 4, 5, 6, 10 bactérias, por exemplo, ele vai morrer. E aí o resultado daquela batalha, né, dos macrófagos, mais as bactérias, mais aqueles que morreram, aquilo forma o famoso pus, né? Que alguns de vocês já devem ter visto, aquela secreção amarelada de um cheiro mais forte,
que mostra a contaminação de um ferimento. Falou? Igual você está vendo aí. Aqui você está vendo, então, um macrófago combatendo bactérias, emitindo pseudópodos, né, para englobar essas bactérias, jogar para dentro, para poder digeri-las com seu lisossomo lá dentro. Aqui nós temos um linfócito, que está aqui para combater vírus. Aqui um vírus da família, também um vírus encapsulado, não é o corona, igual já me perguntaram essa semana, tá bom? Esse linfócito está lá, ele também vai incorporar esse vírus, né, por emissão de pseudópodos, jogar o vírus lá para dentro, e lá dentro dessa célula o lisossomo está tentando digerir esse vírus que você está vendo aqui. Valeu? Bom, galera, como eu falei para vocês, é uma aulinha bem curtinha, bem facinha, bem tranquila, para compensar também esse baita monte de aulão que a gente precisou fazer recentemente. Falou? Então tá joia, galera. Muito obrigado a vocês. Obrigado pelo pessoal que apareceu no plantão hoje. Eu adoro, queria que viessem mais gente ainda, mais pessoas, para a gente tirar todas as dúvidas que forem possíveis. Fechou? E a minha câmera está nesse passeio dela. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas depois eu vou tentar resolver isso. Eu queria gravar para vocês primeiro, com medo desse trem não dar pau, e depois eu não ter filme para passar para vocês. Valeu, galera. Um beijo no céu da boca de vocês. Muito obrigado. Tenham uma ótima semana, um ótimo final de semana. Continue se cuidando, falou? O bicho está pegando, todo mundo está sabendo disso. E se cuidem. Cuidem da sua família também, tá bom? Um beijo, galera. Muito obrigado de verdade. Em pé. Cadê? Cadê?